Em 1967, eu participei, a primeira vez que eu subi num palco, participando do coro de baile de figuração de uma opereta chamada A Casta Susana. Isso me estimulou, de certa forma, a entrar na escola de arte dramática. Eu comecei a procurar e tal, soube da escola de arte dramática, mas eu fui convidado por um aluno, o Fredo Bonon, para assistir um espetáculo que ele participava no teatrinho do CAD na época. Que hoje é a nossa Alzira Azevedo. Alzira Azevedo, que aliás foi um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho extrema saudade, porque ele fez muitos cenários de figurinos para mim. Então eu fui assistir o espetáculo com o convite, e era a Ópera dos Três Vinténs do Brecht, com direção do Luiz Paulo Vasconcelos. E eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu disse, não, eu tenho que fazer isso, esse tipo de trabalho. E era um momento extremamente difícil na política, um tempo de exceção, com todas as dificuldades, mas acabei, enfim, chegando atrasado. Tinha 2 vestibulares. O vestibular passou a ser unificado, houve uma transformação, o curso de arte dramática saiu da filosofia, foi para o Instituto de Artes, e aí havia o vestibular unificado, quer dizer, não, ainda não havia. Quando eu fiz foi vestibular, havia 2 vestibulares, o para direção, que era de nível universitário, e o curso de formação de atores, que era de nível médio. Eu queria fazer o de direção, mas já tinha encerrado as matrículas, e aí eu fiz para o departamento de curso de arte dramática, o curso de formação de atores. E foi uma experiência bastante rica, porque logo em seguida o vestibular unificado eu fiz para o curso de direção também, depois de um tempo atuando, ou tentando, ou fazendo, ou aprendendo a atuar, melhor dizendo. E aí foi isso, a gente entrou no debate, me lembro, a prova específica era um grande acontecimento da cidade, porque foi feita no auditório Tasso Correia, aberto ao público. Então, nossa primeira experiência na escola já era um enfrentamento assim... Imagina o nervosismo. E o pessoal, o público ia para se divertir também, com os novatos. E aí eu passei, infelizmente, com louvor na questão humorística, porque eu sempre tentei ser um ator sério, diretor sério, de formação séria, mas sempre no final acabava o humor vencendo a história. Bom, mas é isso. E tu quer perguntar? Não sei se eu respondi a pergunta. Claro, não, com certeza. Sim. Tu comentou um pouco sobre o contexto histórico da época, né? A questão da ditadura militar, que tu pega bem o começo ali, e no começo da tua formação, do teu fazer teatral, e ela te acompanha por muito tempo, né? Até essa abertura política. E como foi essa época para os artistas da época, principalmente para ti? Como era fazer teatro nesse momento? Eu sempre fui um cara bastante engajado, politicamente engajado. E a Ópera dos Três Vinténs, quando eu fui assistir, já conhecia um pouco da obra do Brecht, e sempre... E o meu texto
da prova de interpretação era um texto do Gorky, do Máximo Gorky. Então, aí já deixava um pouco clara a minha tendência, digamos assim. Foi muito difícil, eu me lembro que eu entrei em 71, já em 72 eu participei de um evento que foi 72, a comemoração do centenário, não, do cinquentenário do movimento modernista, a Semana de Arte Moderna, cinquentenário da Semana de Arte Moderna. E nós tratamos como alunos de fazer de ter alguma participação, de fazer alguma coisa. Então nós fizemos um happening, que era uma performance, na época era happening, debaixo ali do viaduto Loureiro, muito próximo da entrada antiga do Instituto, do auditório, quer dizer, no teatro, a entrada do teatro do CAD, a entrada do CAD. Nós fizemos assim, mais próximo do viaduto, e fizemos um banquete na rua, assim, caracterizado, de época e tal. E foi muito legal. E a segunda encenação foi no Auditório Tasso Correia. Nós fizemos uma pantomima chamada O Presente, que eu participava também como ator. Eu tinha escrito e dirigi e participava como ator, que de certa forma era um manifesto político, porque o pessoal distribuiu folhetos contra a ditadura e tal, e naquela época era uma atitude bastante arriscada. E aí a Inês Marocco também trabalhou, ela era uma das atrizes dessa pantomima. E aí fizemos, e no dia seguinte a polícia invadiu a escola, querendo saber quem é que tinha feito, com os folhetos, e o diretor da escola, então, na época, que era o Maciel, eu só me lembro, o professor Maciel, ele ficou muito irritado com essa invasão e tal. Houve uma discussão e no final a gente acabou tendo que a gente deixou de assistir umas semanas às aulas para esfriar, porque a gente sabia que descobrimos que tinha gente infiltrada na escola para saber quem é e tal. A gente tinha essa informação. Um aluno, que também era um aluno do departamento, do curso de arte dramática, nosso colega, posteriormente me confessou que ele era um informante. Bom, mas enfim, a gente vivia nessa tensão, era sempre uma tensão. Eu participei também do movimento contra a censura. Nós fizemos uma leitura dramática de um texto proibido nacionalmente, que foi a Patética, que contava a história do Vladimir Herzog, que tinha sido preso e assassinado no cárcere, lá nas dependências do DOI-CODE. E assim a gente fez essa leitura dramática sob muita atenção. Eu recebia telefonemas ameaçadores, mas mesmo assim resolvi fazer e fui preso. Logo em seguida recebi uma intimação e fui detido. Fiquei lá no departamento de censura durante o dia inteiro e só não fiquei mais porque os colegas foram lá fazer
vigília lá na frente da Polícia Federal, na estética. Esses personagens circenses permearam meu trabalho de alguma forma. Tive um estímulo muito grande no início, no primeiro texto que eu fiz, que eu ganhei um prêmio de dramaturgia numa mostra feita pelo Centro Acadêmico Tasso Correia, que era uma mostra de teatro, música e artes plásticas, MUTEPLA, música, teatro e artes plásticas. E eu fiz o texto com personagens, gostava. A comédia dell'arte foi o movimento que mais me atraiu sempre. Quando eu entrei na escola, o movimento que mais me chamou a atenção. E eu gostava muito, eu estudava muito comédia dell'arte, lia bastante sobre a comédia dell'arte. E aí esse espetáculo que eu fiz foi com tipos, sempre na minha dramaturgia teve presente essa coisa dos tipos. Fui estimulado também no início pelo Alziro. O Alziro Azevedo teve uma série de pinturas dele que era o Circo Apolo, se intitulava. Ele tinha me dado um quadro e eu me mudei, e numa dessas mudanças eu perdi o quadro que era de uma trapezista, que até hoje eu me lembro tão bem. Enfim, o meu trabalho, a partir daí, teve esse viés circense. Não que eu fosse um popular, um circense, mas eu tive sempre comigo, muito próximo, esses personagens do circo teatro, da comédia popular. Não. E meus primeiros trabalhos revelam isso. Tanto o Lorca quanto o Brecht que eu montei tinham esse viés. Eu escolhi do Lorca os Títeres de Cachiporra, que é a tragicomédia de Dom Cristóvão e da Senhorita Rosita, com personagens extremamente caracterizados, porque era um espetáculo para bonecos, para teatro de bonecos, e eu fiz com atores, procurando conservar as características. Isso é assim, né? A gente vai viver nessa correria gostosa que a gente gosta, manhã, tarde e noite. Qual outro recado que tu tem aí para esses jovens artistas do DAD, antigo CAD, pra gente, essa nova geração que vem aí? Eu sempre me lembro da Fernanda Montenegro, quando perguntaram para ela, né? Pô, qual é o recado? Assim, olha, se vocês não tem nada para fazer, ou se vocês se vocês querem fazer isso verdadeiramente, se vocês vão morrer se não fizerem isso, faça. Então tá, faça só em último caso. Não, mas eu não sou tão... precisa ter uma certa dose de idealismo, sabe, para fazer isso, sabe? Um posicionamento político também. Quando se fala em posicionamento político, não se fala em política, se fala em ideologia. Então, tem que ter um ideal, tem que ter... E é isso, de certa forma, é uma posição bastante romântica, né? Mas a gente se alimenta disso, sabe? A civilização está conseguindo cada vez mais se aprimorar tecnicamente, mas existe uma palavra que sobrepuja todas as técnicas, todos os princípios, todas as conquistas, que é a palavra amor. Isso é o significado. O Shakespeare dizia que a melhor maneira de definir o amor é senti-lo. E eu acho que a gente faz isso quando a gente sobe e enfrenta todas as dificuldades que é viver a nossa profissão. É isso.